perdida também. Ah, normal, tranquilo. No final dá tudo certo. Acho que tá certo, então. Boa noite. Estamos aqui hoje com a última palestra do Setembro Amarelo do NTAPS. E essa roda de conversa hoje, na verdade, é mais uma palestra mesmo, porque não vai ter muitas perguntas, não vou fazer perguntas, vai ser mais as perguntas do chat. E essa vai ser uma conversa sobre prevenção do suicídio na pandemia. Meu nome é Clara, eu faço parte da frente de prevenção do NTAPS. E aí esse é o nosso último evento, mas é importante dizer que, embora a gente tenha planejado esse mês a partir da temática de prevenção do suicídio, o NTAPS já realiza ações de prevenção de saúde mental desde 2019 na Unesp, e a gente não interrompeu nossas ações durante a pandemia, a gente só passou para o formato virtual. E aí agora, como esse é o último evento, para os próximos meses a gente está pensando também em outros formatos de eventos, outros tipos de eventos que as pessoas, principalmente os alunos da Unesp, servidores, funcionários e professores, que é o público-alvo do NTAPS, que essas pessoas possam participar também tudo de forma online. Lembrando também que quem organizou o Setembro Amarelo em si foi a frente de prevenção do NTAPS, mas a gente também tem a frente de acolhimento psicológico, que está sendo oferecido para os alunos da graduação e da pós-graduação. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail do NTAPS, que é ntaps.fc@unesp.br. E aí acho que agora a gente pode ir para a nossa conversa. Queria agradecer o Luiz por estar aqui hoje, ele é voluntário do CVV, e ele está aqui hoje para conversar com a gente. Eu vou fazer uma introduçãozinha, só rápido, aí depois eu te passo a palavra, Luiz. Ok. Os impactos da pandemia de Covid na saúde mental podem apresentar desde reações normais esperadas de estresse agudo, por conta das adaptações à nova rotina, até agravos mais profundos no sofrimento psíquico, tendo em vista as estatísticas que apontam o aumento dos casos de suicídio, de tentativa de suicídio, após eventos extremos. Identifica-se como fundamental o desenvolvimento de estratégias de prevenção visando o bem-estar da população. Nesse sentido, o CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional de prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat, 24 horas, todos os dias. E hoje a gente convidou para conversar com a gente o voluntário Luiz Ramos, e ele vai falar para a gente um pouco sobre a prevenção do suicídio durante o período da pandemia de Covid. Então, mais uma vez, Luiz, muito obrigada por estar aqui. Pode ficar à vontade, a gente vai ter mais ou menos uns 30 minutos. E só lembrando que, em caso de dúvidas, podem ir colocando no chat, que ao final vai ter esse tempinho para as dúvidas, eu vou fazer essas questões para o Luiz. E também no final do evento a gente disponibiliza certificados, então fiquem até o final. Pode ficar à vontade, Luiz. Ok, Clara, boa noite para Clara, boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E meu nome é Luiz, como a Clara falou, eu estou no CVV desde 2014 e hoje, além de voluntário plantonista, sou porta-voz, palestrante e também monitor do programa de seleção de voluntários do CVV. A gente vai falar um pouco
do CVV, um pouco de números, antes de entrar no assunto prevenção do suicídio, né? Então, para quem não conhece o CVV é uma entidade sem fins lucrativos que presta apoio emocional no combate e prevenção ao suicídio desde 1962, fundado na capital paulista, e em 1982 fundado aqui na cidade de Bauru. Hoje nós contamos aqui na cidade com 45 voluntários e trabalhamos das 7 às 11 da noite, apesar que o número 188 é 24 horas e gratuito. Então, mesmo as pessoas que estão aqui na cidade ou cidades próximas que liguem fora desse horário serão atendidas normalmente pelos outros postos nacionais que estão disponíveis, né? Hoje nós contamos com 120 postos e cerca de 4 mil voluntários. Pode parecer bastante, mas se você comparar com a população brasileira de 210 milhões de pessoas, a gente vê que o número é bem deficiente ainda. Então, a gente conta sempre com a boa vontade das pessoas para que façam o curso do CVV e se tornem voluntários, né? No ano de 2019, nós fechamos com cerca de 3 milhões de ligações, e que isso significa aproximadamente 10 mil ligações por dia. Mas, infelizmente, até pela falta de voluntários, a gente tem uma perda na faixa de 20% a 25% dessas ligações, porque as pessoas, às vezes, esperam algum tempo e acabam desistindo e não conseguem ser atendidas. Então, a gente tem uma perda significativa que a gente só vai poder minimizar isso quando a gente tiver uma quantidade de voluntários suficientes para que a gente possa fazer esses atendimentos. Quando a gente fala de números, né, existe algumas dúvidas em relação a isso, porque a Organização Mundial da Saúde fala em cerca de 800 mil mortes por ano no mundo, que seria uma morte a cada 40 segundos. A gente sabe que esse número pode ser de 20% a 30% maior, porque muitas das mortes por suicídio não são atestadas 100% como suicídio, então não entra nas estatísticas, né? Então, aquele afogamento, aquele envenenamento, aquele acidente de carro, aquele afogamento, e uma série de outras situações que não são identificadas 100% como suicídio, não entram nessa conta. Mas a gente sabe que esse número pode ser bem maior, até porque às vezes a família, por vergonha ou por alguma questão cultural, religiosa, acaba omitindo o fato de que a pessoa tirou a sua vida. Então, 800 mil mortes, a gente sabe que pode ser bem mais do que isso. Aqui no Brasil, nós falamos em cerca de 11 mil mortes por ano, uma morte a cada 45 minutos, né? Uma faixa que aumentou cerca de 30% na última década é a faixa etária entre 15 e 29 anos. Eu devo estar falando com muitos de vocês agora nessa faixa etária, né? Hoje o jovem sente muita pressão, sente muito impacto social, tem que lidar com uma série de situações que muitas vezes ele não se sente adequado para lidar com isso e tem muita dificuldade muitas vezes, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando com muito cuidado, com muito carinho para essa faixa etária. Outra faixa etária que preocupa bastante são os idosos. Eles têm cerca de 50% a mais da média brasileira a cada 100 mil habitantes. A gente fala que o idoso, ele, com a aposentadoria, com o avançar da idade, ele vai perdendo uma série vai tendo uma série de perdas, vamos dizer assim, e que isso vai acumulando e que, às vezes, infelizmente, o suicídio é a solução para acabar com esses problemas. Então, o idoso ele acaba perdendo, às vezes, a companheira, às vezes, um nível social, um nível financeiro, aquela rotina chata que, às vezes, a gente acha de acordar cedo todo dia e ir trabalhar, isso faz falta na terceira idade. Então, isso acaba agravando essa situação e aumentando os casos de suicídio entre idosos. O Brasil é o 8º país em números absolutos de suicídio. Mas até agora a gente vem falando de números, né? O 8º, uma morte a cada 40 segundos no mundo, uma a cada 45 minutos no Brasil. E a gente está falando de números, e esses números muitas vezes são frios, são distantes da nossa realidade, né? Então, quando acontece esse número dentro da nossa casa, ou na nossa escola, na nossa universidade, no nosso ambiente social ou de trabalho,
isso deixa de ser um número e passa a ser uma tragédia. E muitas vezes, depois que acontece essa tragédia, as pessoas vão procurar informação e ver o que elas poderiam ter feito, mas muitas vezes é tarde. Então, um convite, já o primeiro convite da noite, é para que a gente não espere acontecer próximo da gente, né, dentro da casa da gente, para que a gente aprenda, entenda, conheça, se interesse um pouco mais pelo assunto prevenção do suicídio, para que isso não aconteça. Né? E o Setembro Amarelo é uma oportunidade muito bacana, porque a gente traz, através de lives, de palestrantes, de profissionais, de voluntários do CVV, enfim, gente que está ali na linha de frente, no dia a dia, trabalhando com a saúde mental. Então, a gente tem essa oportunidade de trazer muita informação, porque muitas coisas podem ser feitas por qualquer um de nós. Né? Aquele acolhimento, aquele carinho, aquele aconchego, aquele tempo dedicado àquela pessoa, aquele tempo de qualidade para aquela pessoa, o acompanhar, o estar junto, todos nós podemos fazer. E durante o ano todo, a gente fica muito assim vinculado ao Setembro Amarelo, ao Outubro Rosa, ao Novembro Azul, e quando passa esses meses, ninguém fala mais nada. A prevenção do suicídio é feita 365 dias por ano, de janeiro a dezembro, por todos nós. Então, o Setembro Amarelo colabora com essas informações de qualidade, para que as pessoas possam saber lidar melhor com esse assunto. Né? Umas coisas que atrapalham demais a prevenção do suicídio são os mitos. Né? Então, o primeiro deles é que o CVV não atende somente as pessoas que estejam propensas ao suicídio. Né? Muitas vezes você vai fazer uma divulgação do CVV, você vai conversar com as pessoas e as pessoas falam, não, eu não preciso do CVV porque eu não estou pensando em me matar. Pois vocês saibam que cerca de 90% das ligações do CVV são pessoas que não estão pensando em tirar a vida. São pessoas comuns que estão com algum problema que incomoda, que atrapalha, que não deixa eles viverem plenamente e que eles não sabem como lidar. Né? Apenas uma pequena minoria é que liga já com a ideação suicida, já com o pensamento suicida e muitas vezes até planejando. Então, quando a gente fala em prevenção e pronto-socorro, né, a prevenção é justamente para que a gente possa diminuir essas pessoas que estão aí à beira da morte. Então, a gente entende que conversando, colocando para fora, proporcionando que a pessoa desabafe, ela vai se acalmando, ela vai se esvaziando desses problemas ou aos poucos resolvendo-os para que ela possa continuar vivendo plenamente. E quem sabe um dia ela ache a solução para esses problemas que às vezes incomodam demais. Né? Uma outra coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de mitos e verdades são frases prontas que a gente ouve e já ouviu por muito tempo, né? Como, por exemplo, quem fala não faz. Pois a gente sabe, tem essa estatística de que cerca de 80% das pessoas que tiraram a vida falaram de alguma forma que iam fazer, né? Às vezes são sinais verbais, são as falas. Eu queria sumir, eu queria que o mundo parasse, eu queria que dormir e acordar depois dos problemas, eu queria acabar com tudo. São comunicações verbais, nem sempre tão explícitas, muitas vezes muito sutis, que as pessoas que estão em volta, até por falta de conhecimento, não sabem que isso é um sinal de que a pessoa está pensando em tirar a vida. A gente falou de sinais verbais e a gente também tem os sinais não verbais, a gente tem o isolamento, a gente tem as mudanças bruscas de hábito, o deixar de fazer aquilo que gosta, o cuidados com a higiene pessoal, e muitos desses sinais se confundem com a depressão. Então, a gente também tem que estar olhando, hoje em dia, com a pandemia, o isolamento é regra, né? Antes era uma opção, ou às vezes, nos atendimentos no CVV, a gente ouvia muitas pessoas falando de isolamento, de solidão, de tristeza. Hoje a gente continua ouvindo essas pessoas falando isso, só que de uma forma pior, porque o isolamento foi imposto. Então, quando é imposto, ainda é pior ainda, acaba agravando mais ainda essa situação. Essa sensação de desesperança, de não saber o que vai acontecer amanhã, isso é muito presente nos atendimentos no CVV e que acabam atrapalhando demais a saúde mental. Então, esses sinais verbais e não verbais, né, tudo isso são dicas, são maneiras que aquela pessoa que está com uma ideação suicida
encontra para demonstrar essa intenção. E, como eu falei antes, a gente está em volta, a gente não conhece o assunto, ninguém conversa sobre o assunto que não conhece, né? Então, esse assunto não é estudado, não é entendido, e as pessoas estão em volta e não enxergam. Então, como eu falei antes, vamos procurar fazer alguma coisa, se preocupar mais com isso, antes que isso aconteça próximo da gente, né? Falar sobre suicídio estimula? Isso, durante muito tempo, foi um tabu, né? Não podia se falar. E a gente sabe que o não falar, esse silêncio, não adiantou muito. Pelo contrário, só piorou. Os números não diminuíram, os números aumentaram. Então, falar sobre suicídio não encoraja. Agora, o falar adequadamente. Tudo tem um jeito de fazer, né? Criar um ambiente acolhedor, um ambiente aconchegante, um ambiente livre de ameaças, para que a pessoa possa falar. Deixe a pessoa falar no seu tempo, na hora que ela quiser falar, do jeito que ela quiser falar. Então, às vezes a gente está com pressa, isso não facilita. E muitas vezes, quando a pessoa ainda não se sentiu confortável em dividir isso com a gente, muitas vezes a nossa ansiedade acaba atrapalhando, porque a gente quer saber o que está acontecendo, né? Então, a gente fica, às vezes, forçando uma barra para que a pessoa fale, ela não está preparada para falar. Muitas vezes nós fazemos, nessa conversa, perguntas curiosas, né? Perguntas que não cabem no contexto, que não interessam, que é o como fazer do CVV. Quando a pessoa procura o CVV, o foco nosso não é o indivíduo, não é o João, 40 anos, bancário, morador de Bauru, pai de família, enfim. O foco do CVV não é o indivíduo, o foco do CVV é a pessoa. O que o João está sentindo, né? Então, quando você sai do foco do indivíduo e vai para a pessoa, você proporciona, cria um ambiente confortável para que a pessoa fale. Então, falar sobre suicídio não incentiva, mas tem que ser feito da maneira correta, tá? Quem já fez uma vez vai fazer sempre? Não, gente. A gente tem que entender que a pessoa que tentou suicídio uma vez, ela estava passando por uma situação tão difícil que muitas vezes, na cabeça dela, a única situação que resolveria é o suicídio. Mas pode ser que esse problema dela se cesse, que passe, e ela passa por aquilo e não necessariamente vai pensar em suicídio, né? Então, agora, a gente tem que ter um olhar atento para essas pessoas que uma vez tentaram, pois a chance dela tentar a segunda vez é bem grande. Então, olhe, observe, preste atenção no que está à nossa volta, né? O suicídio está vinculado a algum transtorno mental? Não, gente. A gente tem que perceber e entender que, assim, quando a gente se fala principalmente de depressão, que é o transtorno mental mais falado, né, vamos dizer assim, a gente sabe que nem todo mundo que tem depressão vai tirar a vida. Então a gente não pode taxar isso. A gente não pode vincular uma coisa com a outra. Porém, a gente sabe que aquela pessoa que tem uma depressão, seja ela leve, média ou grave, ela tem uma chance muito maior de tentar o suicídio. Então, mais uma vez, você tem um depressivo próximo, preste atenção, fique de olho nele. E se precisar que faça um acompanhamento, que a gente faça, porque às vezes você ouve muito as pessoas que a família ou quem está em volta, que lida com alguém depressivo, aquelas frases prontas, de tipo, vai procurar o que fazer, levanta daí, você é um cara bacana, bonito, e está aí jogado nessa cama, você é muito melhor do que isso, o fulano já passou por coisas muito piores que você e está aí vivendo, e você está aí largado na cama. Esse tipo de conversa, esse tipo de fala não colabora. Colabora quando você, em vez de falar isso, você fala assim, olha, eu tô aqui com você. Se você precisar de ajuda, se você precisar de um acompanhamento para ir até o médico, se você precisar de alguém que leve você até o médico, eu estou disponível. Eu não sei como resolver o seu problema, mas eu estou com você. Então, se a gente trocar todas aquelas frases prontas por essas frases mais acolhedoras, a gente pode ajudar muitas vezes, tá? A gente tem uma série de mitos. Eu estou falando alguns deles, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Mas um outro que é muito forte, né, que a gente ouve muito e parece, assim, à primeira vista, uma coisa meio descabida de perguntar. Mas quem se mata quer morrer? A gente sabe que as pessoas não querem morrer. As pessoas querem acabar com os problemas. Elas querem ficar livre daquilo que está incomodando, que está doendo. Então ela precisa
resolver de alguma forma. E muitas vezes, sem outras opções, ela acaba optando pelo suicídio porque ela quer acabar com aquilo. Se você perguntar para a pessoa, muitas vezes, se eu resolver todos os seus problemas, você continua pensando em se matar? Provavelmente a pessoa vai falar que não. Então, a gente tem que entender que a pessoa não está querendo morrer, ela está querendo acabar com os problemas, certo? Então, a gente tem que estar muito atento a todos esses sinais, a todos esses mitos, esses tabus que a gente tem durante muitos anos, incrustado na nossa mente, de que a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer uma coisa mais eficaz, né? Então, falar adequado, tratar essa pessoa com carinho, com aconchego, com acolhimento, sem ameaças, sem curiosidades, são maneiras que a gente tem para que essa pessoa se sinta mais à vontade para tocar no assunto, falar, colocar para fora. E a gente entende no CVV que colocando para fora, a pessoa diminui essa ansiedade, diminui essa vontade, repensa um pouco mais e quem sabe uma hora ela encontra uma solução para os seus problemas. Agora a gente vai entrar um pouquinho no que a gente vai falar sobre prevenção de suicídio. A gente tem que entender algumas coisas, e principalmente que o suicídio é um processo. O suicídio é um caminhar dentro da dor. Ninguém acorda de manhã e tira a vida no final do dia por alguma coisa que aconteceu. Taxar o suicídio por causas únicas, né? Por uma traição, por uma falência financeira, por um problema familiar ou por uma outra perda muito próxima, seria a gente arrumar soluções muito simplistas para um problema tão complexo. O suicídio é um processo, é um caminhar. A pessoa vem acumulando perdas durante anos, e em um determinado momento acontece um fato novo e ela tira a vida. Então, e muitas vezes quem não está em volta, ou até quem está em volta e não está enxergando, ele vê aquele último fato como a causa do suicídio. Na verdade, aquilo foi só o ponto final, né? Ele vem acumulando. Nós, seres humanos, não estamos acostumados com perdas, né? A gente sabe que existe um tempo determinado aí para que você supere, passe por alguns momentos muito difíceis, com as perdas, às vezes, de pessoas muito próximas da gente, mas tem gente que demora mais tempo, cada um tem esse seu tempo. E quando eu falo de processo, cada um também tem o seu tempo. Nós temos casos de pessoas que ligam para o CVV falando que liga há 20 anos, há mais de 25 anos. Então, as pessoas vêm lidando com isso durante, às vezes, décadas, durante muitos anos. Né? Então, a gente, entendendo isso, a gente pode, no meio do caminho, já começar a cuidar dessa pessoa para que ela não chegue nesse final. Né? Uma outra coisa que a gente tem que entender é que o pensar em suicídio é uma coisa muito comum. Né? A gente sabe que de cada 100 pessoas, pelo menos 17 já pensaram. Agora, não significa que você já pensou uma vez na vida, por algum motivo ou outro, que você vai fazer. Agora, quando esse pensamento é recorrente, é um pensamento que toda hora aparece, acontece um fato desagradável, um fato ruim para você, você pensa no suicídio. Aí passa, melhora, acontece mais alguma coisa, você pensa em suicídio de novo. Então, isso daí é a ideação suicida. Ideação suicida, amarelo. Setembro amarelo. Cor do alerta. Vamos prestar atenção. Essa pessoa está falando demais, está dando muito sinal. Vamos prestar atenção. Porque o próximo passo da ideação suicida é o planejamento. E o planejamento depois é a execução. Então, o pensar em suicídio é comum. A ideação suicida não. Tá? Uma outra coisa que às vezes a gente tem que entender é que o CVV não é feito por profissionais da área da saúde. O trabalho do CVV de apoio emocional é feito por qualquer um de nós, pessoas comuns, sem formação específica na área, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar. Pode ser que muitas vezes o CVV seja a porta de entrada para que a pessoa perceba que ela precisa de um tratamento médico, um tratamento psicológico, e aí o seu terapeuta, o seu psicólogo, o psiquiatra vai determinar qual é o melhor tratamento. Né? Porque muitas vezes as pessoas ligam para o CVV querendo que a gente resolva. Né? Querendo que a gente indique um tratamento, querendo que a gente fale para ela o que ela tem que fazer. Né? E quando a gente fala de conselhos, de diretividade, são outras coisas que a gente tem que prestar muito bem atenção. Né? Toda vez que a gente dá um conselho ou fala alguma coisa para alguém, é sempre baseado naquilo que a gente pensa, do jeito que a gente pensa.
baseado na minha vivência. A minha vivência serviu, muitas vezes, para mim, ou não. Não significa que vai servir para as outras pessoas. Cada um lida com o assunto de uma forma. Né? O que a pessoa tem que entender, e às vezes ela está com a cabeça tão poluída, com maus pensamentos, ou com pensamentos tão desorganizados, que ela não consegue enxergar a solução. Mas a gente sabe que falando no assunto, se afastando um pouco dos problemas, ela pode sim encontrar uma solução. Uma outra coisa que vem junto com isso é o que a gente faz no dia a dia. Né? Quando alguém vem falar alguma coisa para a gente sempre tem uma solução. Muitas vezes imediata para essa pessoa, muitas vezes uma solução simplista, baseado naquilo que a gente já viveu, como eu estava falando, mas que quem tem que fazer é outra pessoa. Então, e a gente fica, às vezes, numa soberba de que a gente é resolvedor de problemas, e nós não somos resolvedores de problema. A gente, muitas vezes, não resolve os nossos. Como é que nós vamos resolver o dos outros? Né? Mas, quando você vai conversar, você tem que ter coragem para falar no assunto. Tá bom, Luiz, ok, eu vou lá conversar, mas o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Você não precisa saber o que fazer. Só o fato de você estar junto com essa pessoa, o fato de você poder acompanhá-la numa consulta, isso já é bastante, isso daí já é muito mais do que muita gente faz. Né? Quando a gente fala, eu no CVV eu só ouço, na verdade nós conversamos, né? Mas esse só ouço já é muito, porque o que a gente faz no dia a dia? A gente tem paciência para conversar com todo mundo, a qualquer momento, muitas vezes na semana, geralmente o mesmo assunto, a gente não tem essa paciência. Entendeu? Então, o CVV faz esse trabalho para que essa pessoa possa respirar, aliviar um pouco e procurar uma solução para os seus problemas. Né? Então, uma conversa sem julgamento, sem curiosidade, sem preconceitos, sem soluções simplistas. Tudo isso ajuda na prevenção do suicídio, porque faz com que a pessoa perceba de que ela está passando por algum momento difícil e que ela pode, em algum momento, encontrar essa solução. Né? Luiz, eu gostaria de saber bastante como fazer essa prevenção do suicídio. Bacana. A gente, em 2019, junto com a Unicef, nós desenvolvemos 3 séries de vídeos. A primeira série de vídeos são vídeos curtinhos de cerca de 1 minuto, de jovem falando para jovem, sobre problemas comuns e não normais, eu digo comuns, ou seja, problemas que são recorrentemente presentes na vida dos jovens. Problemas como bullying, pressão nos estudos, depressão, inclusão social, assédio, são assuntos que muitas vezes a gente está passando, e às vezes até mais de um ao mesmo tempo, e não sabe como lidar com isso. Então, muitas vezes, esses vídeos rapidinhos, na linguagem jovem, e quando eu falo jovem, isso também se estende para os mais velhos, né? Qual um adulto mais velho que pode estar passando por uma pressão profissional, ou uma depressão, ou um uso de drogas, ou uma inclusão, ou assédios. Então, são problemas que também os mais velhos passam, né? A segunda série de vídeos é uma série com vídeos um pouco mais compridos, que fala diretamente para os educadores, que fala diretamente para a família, que quebra tabus, que fala o que não fazer na prevenção do suicídio, porque o que não fazer também é muito importante, além do que fazer, né? Como prevenir o suicídio entre os jovens. São mais 6 vídeos, onde a gente primeiramente fala para aquela pessoa que está passando por aquela situação, a segunda série para as pessoas que estão em volta dessas pessoas, e a terceira série ensinando de como montar grupos de apoio, para que a gente possa juntar tudo isso e ajudar as pessoas de alguma forma. Se vocês tiverem interesse, vocês podem fazer um download desse material todo, ou no site do CVV, que é o cvv.org.br, no link Conheça Mais, ou no YouTube, se vocês digitarem lá CVV Unicef, esses vídeos também vão estar disponíveis. Todos esses vídeos, todo esse material, e junto com a terceira série, que é de como criar grupos de apoio, também existe apostilas em PDF para a gente poder aplicar isso de uma forma melhor. Né? Então, todo esse material é gratuito, é livre, está disponível para todos nós, né? Desde que a gente use sem nenhum tipo de alteração no conteúdo, isso pode ser usado. A gente diariamente compartilha uma série de coisas, principalmente no WhatsApp,
A gente perde um tempão com isso, às vezes. Então, fica aí o convite para que a gente compartilhe alguma coisa de conteúdo. Compartilhe o site do CVV, compartilhe o link Conheça Mais, compartilhe principalmente os vídeos mais curtinhos que falam das dificuldades dos jovens, que são vídeos pequenininhos, que em 1 minutinho não vai pesar demais, né? Então, vamos compartilhar isso, vamos trazer esse conhecimento para todos nós podemos ajudar de alguma forma, podemos fazer. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: se vocês estiverem numa situação dessa, todas essas que eu falei, alguma delas, que vocês estão em dificuldade, estão precisando de ajuda, peçam ajuda. Peçam. E quem está em volta, que está vendo, ofereça ajuda. Então, é um estender as mãos. Se um ajudar o outro, todos nós fazendo um pouquinho, isso pode virar um montão, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que cada um de nós, fazendo no seu dia a dia, fazendo no seu rol de amizade, no seu rol social, de escola, profissional, a gente pode ir plantando essas sementinhas e uma hora colher um fruto bem bacana disso tudo. Né? Então, o CVV está oferecendo isso junto com a Unicef para toda a sociedade, para que a gente possa colaborar de alguma forma na prevenção do suicídio, ainda mais hoje que todos nós estamos vivendo uma situação tão inusitada, tão diferente, com a vinda da pandemia, com essas incertezas, com essas inseguranças de que todos nós estamos passando, e que é muito difícil lidar com isso. A gente não... o CVV, por exemplo, continuou os trabalhos. Não dá para a gente parar o trabalho, peraí, vamos nos especializar em epidemia, em Covid, em tratamento das pessoas, para poder voltar. Não, a gente continuou o trabalho. Então, esse trabalho é contínuo, é feito toda hora. Ok? Setembro Amarelo é feito desde 2015. Essa iniciativa do CVV, junto com o Ministério da Saúde, são, como eu falei anteriormente, ações para trazer informação para todos nós. A gente intensifica isso durante o mês, mas a gente gostaria de que isso fosse feito o ano todo. E fica também mais um convite para que você faça o seu Setembro Amarelo. Da mesma forma que hoje estou aqui, fazendo, junto com a NTAPS, fazendo o Setembro Amarelo, isso pode ser feito na nossa empresa, no nosso condomínio, no nosso edifício, enfim, e na nossa comunidade, igrejas, centros, em qualquer lugar, para que a gente possa levar essas informações. E se precisar de alguma coisa, o CVV está sempre à disposição. Eu queria convidá-los também para conhecer as mídias sociais do CVV, o Facebook, tanto do CVV oficial quanto do CVV Bauru. Então, Facebook, YouTube e Instagram das duas instituições que fazem apoio emocional e prevenção do suicídio. O CVV Nacional engloba, como eu falei anteriormente, os 120 postos, e o CVV Bauru atende diariamente aqui na Bauru e região, ok? Aí vocês podem estar pensando, poxa, gostei, me interessou, gostaria de saber um pouquinho mais, quem sabe me tornar voluntário do CVV. Fica esse convite também. Dia 10 de outubro agora a gente vai iniciar um novo curso de formação de voluntários. Na verdade, nós chamamos de Programa de Seleção de Voluntários. É uma seleção tanto nossa para o candidato, quanto da pessoa para o trabalho. Pode ser que vocês cheguem ao fim desse programa de seleção e entendam que não é o momento, ok? Mas também pode ser que vocês queiram se firmar e ser voluntário do CVV. Esse programa de seleção de voluntários, e as pessoas também têm que ser maior de idade, maior de 18 anos, são os requisitos mínimos para que vocês possam ser voluntários do CVV. Então, como eu falei, dia 10 agora, a gente inicia um programa de seleção, e esse programa vai ser 100% virtual. Nós vamos fazer através de uma plataforma, vai ser através do Microsoft Teams, que a gente vai poder fazer esse programa de seleção. Serão cerca de 10 encontros, onde a pessoa vai ter aquela formação mínima, formação básica, para que ela possa se tornar um voluntário do CVV. Essa evolução dentro do trabalho, esse aprimoramento, é um fator muito importante. O CVV é muito generoso com o seu voluntário, ele fornece todos esses cursos após o programa de seleção, para que as pessoas possam lidar melhor com tudo isso. Afinal de contas, nós diariamente ficamos ouvindo os problemas das pessoas. Mas uma coisa que pode até chocar
e eu vou falar para vocês, é que o CVV, como eu falei anteriormente, não é um resolvedor de problemas. Nós não estamos ali para resolver problema de ninguém. Nós estamos ali, sim, para ouvir, ser empáticos, ser acolhedores, sermos respeitosos, sem julgamento, sem críticas, sem preconceitos, para que a pessoa se sinta à vontade para falar. Então, isso também já alivia um pouco essa carga que às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, eu vou estar lá no CVV, eu só vou ficar escutando o problema dos outros, como é que eu volto para casa depois, né? Então, entendendo principalmente que nós não resolvemos problemas, isso daí é um caminho que se torna mais fácil, ok? Então, para ser voluntário em Bauru, vocês podem acessar de duas formas, ou pelo e-mail, que é bauru@cvv.org.br, ou pelo telefone com o WhatsApp 14 991 920415. Tudo isso que eu falei para vocês hoje é só um aperitivo. É um tira-gosto para que vocês se interessem, para que vocês percebam e entendam que podem fazer alguma coisa e procurem fazer. O CVV pode ser esse caminho. Fica o convite para que vocês conheçam o trabalho, que façam esse programa de seleção de voluntários até o fim, que se permitam, né, perceber ou não voluntários do CVV. Então, foi muito bom estar com vocês até agora. O que eu tinha para falar é isso. E eu fico à disposição agora de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu posso ajudar um pouquinho mais. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Luiz, pela sua fala. A gente teve algumas perguntas aqui enquanto você estava falando. Tem uma do Vitor Sahara, e ele fala assim: acredito que o suicídio seja o limite que a pessoa chegou. Antes disso, ela pede ajuda através de sinais, mas que muitos acabam sendo ignorados. Como fazer com que a pessoa perceba que ainda há tempo de continuar? Olha, às vezes esses sinais, como eu falei anteriormente, eles são muito sutis, né? E quem está em volta pode não enxergar, pode não estar entendendo. Então, às vezes, né, e eu sei que é muito difícil isso, o pedir ajuda é mais eficaz, vamos dizer assim, né? Tá bom, mas eu já pedi ajuda muitas vezes e ninguém me ajuda, né? Às vezes, essa ajuda pode estar numa outra pessoa que você se sinta mais à vontade. Às vezes você não tem aquela liberdade com o pai, com a mãe, mas pode ser um irmão mais velho, pode ser um primo mais velho, um amigo mais próximo, né? E você pode encontrar nessas pessoas essa ajuda que às vezes, e não porque a família não quer fazer, não é isso. Ninguém quer perder um ente querido e próximo, né? Mas as pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas têm medos. Elas não sabem lidar com o assunto, elas não conhecem, né? Nossa, se o meu filho falar para mim que está pensando no suicídio, o que eu faço, gente? Né? Então, esse convite para que a gente aprenda um pouco mais, tenha um pouco mais de conhecimento, é justamente para isso, para que a gente possa ajudar de uma forma mais eficaz. E você que está pedindo, que está dando sinal, que as pessoas não estão vendo, peça ajuda. Peça ajuda. Não esse é um outro mito, né? De que se eu precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra, eu sou louco. Isso não existe mais, gente. Né? Você está com dor de dente, você vai no dentista. Você está com um osso quebrado, você vai no ortopedista, enfim. Né? Procure o seu médico, procure o seu profissional, ele pode te ajudar. Né? Na faculdade, procure o seu professor, aquele professor que você tem mais contato, que você tem mais simpatia, procure. Ele pode te ajudar de alguma forma. Então, peça ajuda. Eu acho que isso que você falou, né, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com medo de abordar o tema, né, e muitas vezes porque elas acham que elas têm que dar uma solução para aquilo, mas é o que você comentou, né, às vezes só de estar ali escutando a outra pessoa, isso já é uma grande ajuda, né. Já é muito mais do que a grande maioria faz, né? Uhum. A Bia Evaristo pergunta algo nesse sentido. Ó, devemos falar apenas que estamos dispostos a apoiar a pessoa e a ajudá-la a enfrentar essa situação,
ou palavras de encorajamento ajudam também? Como sabemos quais falas irão ajudar a pessoa e quais irão piorar a situação? Olha, essas falas de encorajamento, né? Falar para uma pessoa que está pensando em suicídio é muito complicado, né? Pode ser que você acabe colocando sobre os ombros dela mais uma carga, né? Então, aquelas velhas histórias assim, do tipo, você é mais forte do que isso, mas a pessoa não está se achando forte, né? Quem é você para falar que ela é mais forte que aquilo? Ou então do tipo, isso daí não é nada, tem gente muito pior que você. Mas o maior problema do mundo é o nosso, Clara. Na verdade, independente do que seja, é o nosso. E como é que alguém vai falar para você que o outro está sofrendo mais que você? A gente está minimizando esse sofrimento, né? Ou então a gente ouve muito aquelas histórias do tipo, e aí guardando cada um a sua preferência e a sua opção religiosa, né? Falta Deus na sua vida. Já pensou isso? Você já está no fundo do poço e a pessoa ainda fala para você que está faltando Deus para você, aí que a pessoa desiste de vez, né? E aí você vê, às vezes, vídeos de religiosos famosos que já passaram por depressão, que já pensaram em tirar a vida, e aí a pessoa fala assim, nossa, se aquele lá, que é um religioso, está pensando, para mim, então já era, tem que fazer, né? Então, essas palavras de incentivo, e eu entendo que sempre as pessoas querem ajudar, mas às vezes a gente ajuda de forma inadequada, e essa ajuda pode não ser tão eficiente assim como a gente acha. Então, o fato de estar junto, o fato de respeitar o tempo dessa pessoa, respeitar os sentimentos, não dimensionar, não trazer isso para um plano fácil de ser resolvido, enfim, esse estar junto, esse acolhimento é muito melhor, é muito mais eficaz. Acho que é importante a gente se perceber também quando a gente está acolhendo outra pessoa, né? Porque, querendo ou não, a angústia do outro causa angústia em nós mesmos. Então, às vezes, essas soluções simples, elas vêm numa forma da gente tentando lidar com o que a gente está tendo contato ali, mas que acabam realmente não ajudando, né, a pessoa. E aí a gente acaba colocando a nossa vivência em jogo e falando para a pessoa o que ela tem que fazer, baseado naquilo que a gente acha, né? Uhum. E muitas vezes, quando uma pessoa pede um conselho, ela está querendo que você confirme aquilo que ela está pensando, né? Então, se você pedir um conselho para alguém e alguém falar aquilo que você está querendo ouvir, você é um gênio, né? Você é ótimo, o melhor amigo do mundo. Agora, se você falar o contrário do que ele está pensando, você é um idiota, insensível que não está ligando para ele, né? Uhum. É mais ou menos, eu brinco assim, quando você está esperando a sua esposa, a namorada se arrumar, e você vem com aquele vestido que você acha que é o melhor, e pergunta para o marido, que tá bom, tá bonito esse, né? Mas o que ela está querendo ouvir? Ela está querendo ouvir para ratificar a opinião do marido, para ratificar o que ela está achando. Se for ao contrário, pronto, acabou a noite, né? Então, Uhum. E aí que tá o perigo, né? Porque a gente nunca sabe o que o outro quer ouvir, né? então, Então, não adianta a gente ficar tentando, né? são soluções que a pessoa fala para você assim: você estou com uma dor de cabeça horrível. Você abre a bolsa, tira um remédio e dá para a pessoa. Você não quer saber se a dor de cabeça é do estômago, do fígado, ou algum estresse, ou alguma sinusite, enfim, alguma outra. Qual é a causa dessa dor de cabeça? Você quer resolver a dor de cabeça da pessoa, mas não quer saber o Uhum. porquê que está acontecendo. Só que se você não tratar a causa, amanhã ela tem de novo dor de cabeça. E aí você não vai estar próxima. E como é que faz? Você Uhum. não vai conseguir resolver, né? Porque não dá pra gente resolver os problemas de todo mundo todos os dias, né? Então, Sim. é complicado isso. Uhum. E daí também a importância, igual você falou, de procurar um psicólogo, procurar um médico, porque não é no imediato, né? Não é no remédio que você dá ali que vai resolver. Então, apesar desse espaço, né, do CVV e da escuta, eu acho que também é importante, se a pessoa percebe, né, que ela está com algum sofrimento muito agudo, procurar, né, psicólogos, psiquiatras. É fundamental, Clara. As pessoas têm que procurar ajuda, né? Nós no CVV, a gente não entende do problema,
né? Eu não sei qual é o melhor tratamento, a melhor terapia para essa pessoa. Quem vai saber é o profissional, aquela pessoa que estudou, fez uma série de, de aperfeiçoamentos para chegar naquilo, né? O CVV pode ser, às vezes, a primeira porta que a pessoa abre para entender que ela precisa de uma ajuda médica, né? Uhum. E isso daí, como eu estava falando nos tabus, né? A pessoa não fala, muitas vezes a pessoa vai num psiquiatra, ela não fala para ninguém, né? Coisas muito íntimas, nossa, muito pessoais, nossa, a gente escolhe muito bem para quem a gente fala, né? O que essa pessoa vai fazer com essa informação? Essa pessoa é suficientemente amiga para que eu possa falar isso para ela e ela não vai usar isso contra mim? Então a gente fica muito receoso em falar e muitas vezes a gente coloca tantas barreiras que a gente não consegue falar com ninguém. Então, às vezes, até é mais fácil ligar para o CVV, para uma pessoa que ela não conhece, não sabe onde mora, e quando você liga para o CVV, você não precisa falar, meu nome é esse, eu tenho tantos anos, eu falo de tal cidade. Você não precisa falar absolutamente nada de você com relação ao seu, seus dados pessoais, vamos dizer assim. O que interessa para nós é o que está acontecendo com você. O que você está sentindo. Então, você não precisa falar. Isso tem muita preocupação em cidades pequenas. Antigamente, quando os números do CVV eram regionais, né? Eram municipais, as pessoas, nossa, mas eu vou ligar num lugar, a pessoa vai saber quem eu sou, né? Pelo que eu estou contando. Hoje não. Hoje no CVV nacional, a pessoa liga daqui de Bauru, é atendida em Cuiabá, em Natal, Porto Alegre. Quer dizer, não tem como, ninguém saber, e o voluntário do CVV também não fica perguntando coisas pessoais das pessoas que ligam. Uhum. E o que esse anonimato oferece é essa escuta sem julgamento, né? Que também é o que o atendimento psicológico oferece, né? Então, às vezes, igual você falou, a pessoa vai procurar uma pessoa que ela não conhece, vai procurar por alguém que escute, né? E não julgue ela pelo que ela está falando. A Lígia Amorim fez mais uma pergunta aqui. Ela falou: como saber se realmente estamos ajudando a pessoa que está pensando em suicídio? Acho que talvez no sentido de indicativos de que a gente está ajudando ou não, né? Olha, a gente tem muito relato nos atendimentos de pessoas que falam para a gente que já pensaram muito. Né? Se ela está ligando para o CVV, ainda bem que está ligando, está viva ainda. Então, de alguma forma, ela está conseguindo. Só o fato da pessoa pegar um telefone e ligar para o CVV ou ir atrás de um profissional, ela está pedindo ajuda, ela está entendendo que tem uma solução, tem outras soluções, não necessariamente somente o suicídio. Né? A gente tem relatos de pessoas que falam: olha, eu já tentei, hoje eu não penso mais, hoje eu uso o CVV e também eu faço minhas terapias para eu poder lidar melhor com isso. Então, a gente tem esse feedback, vamos dizer assim, de pessoas que já ficaram em situações muito difíceis e que de alguma forma foram ajudadas. Né? Às vezes você atende umas pessoas que estão já prontas para fazer. Né? E conversando um pouco, aliviando um pouco, baixando essa ansiedade, essa adrenalina, muitas vezes você consegue terminar o atendimento com a pessoa falando: olha, eu vou descansar agora, eu vou dormir, eu vou pensar melhor, eu acho que eu posso fazer de outra forma, e hoje eu não vou fazer. Que bom! Agora, infelizmente, não tem como a gente saber se ela vai procurar novamente ou se ela vai tentar o suicídio. Então, mas a gente ouve bastante relato de pessoas que dão esse retorno para a gente, dizendo que de alguma forma foram ajudadas. Uhum. O Pedro Lucas aqui fez uma pergunta um pouco específica sobre a prática de atividades físicas pode ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio? Eu acredito que a prática de atividade física ela ajudaria no geral, né? Porque primeiro ela diminui bastante a ansiedade e também libera vários neurotransmissores que permitem que as pessoas se sintam melhores.
Mas se você quiser falar alguma coisa, Luiz, sobre isso, tiver alguma Eu informação. acho que às vezes as pessoas, quando estão em situações muito difíceis, elas não conseguem enxergar, e por conta disso tudo que a gente está falando, né? E aí os profissionais podem falar melhor do que eu, né? As pessoas perdem aquele gosto pelas pequenas coisas, né? E praticar um esporte, uma atividade física, não é necessariamente ir numa academia ou fazer um esporte para ser profissional daquilo. Uma caminhada, né, uma esteira, um exercício básico dentro de casa, meia hora por dia. Isso daí como você falou, é importante para todos nós, para tudo, né? Tanto na saúde mental como física. Agora, o problema é que às vezes a pessoa está numa situação, está numa depressão mais aguda e ela não tem vontade de fazer. Né? Às vezes ela não tem vontade nem de levantar do sofá, como é que eu vou fazer um exercício? Né? Mas, como eu falei antes, cabe a nós que estamos em volta olharmos isso, percebermos isso. Né? E sem aquelas frases prontas, né? De que levanta daí, vamos lá, vamos fazer, vamos mexer, essas coisas não funcionam. Né? Mas aquela conversa amiga, aquela conversa empática, acolhedora, pode ajudar. Pode fazer que ela um dia levante de lá e fale, hoje eu vou dar uma mudada na minha vida, né? Então, pode sim, acho que pode sim ajudar qualquer exercício, ou e não só exercício, qualquer coisa que você faça, que você goste, que você tenha, que te dê prazer, né? Tocar um instrumento musical, ou fazer uma dança, ou praticar algum jogo, enfim, um gosto seu, isso ajuda bastante, com certeza. O ser humano é um ser biopsicossocial, né? Então, não dá para dizer que, porque vai fazer atividade física que vai melhorar, né? São vários aspectos da vida, todos integrados, e a gente precisa pensar em todos eles, né? Sim. Tem algumas pessoas aqui perguntando sobre especificidades do voluntariado, quanto tempo precisa para ser voluntariado, qual a disponibilidade de horários que precisa ter. Ok. O mínimo que a gente pede é que a pessoa faça um plantão semanal de 4 horas. Então, ela vai escolher um dia e horário que for do seu. Que lhe atenda, e vai escolher e vai fazer esse plantão nesse dia, nesse horário. Agora, por conta da pandemia, a gente implantou o atendimento remoto. Então, a pessoa pode fazer esse atendimento até de casa. Né? Então, a pessoa. E nós estamos fazendo as reuniões mensais de voluntários também, tudo via virtual, através de alguma plataforma que atenda. Né? Mas, sempre tem um mais, né, Clara? Não é tudo as mil maravilhas. Né? Mas, se você for fazer o atendimento em casa, é como se você estivesse fazendo atendimento lá no posto. Né? Você tem que ter um ambiente silencioso, você tem que ter um ambiente onde o barulho da casa, vamos dizer assim, não interfira, porque quem está do outro lado conversando contigo percebe os barulhos, escuta, né? Então, cachorro latindo, criança, filho, batendo na porta, movimentação, a gente tem que ter esse tipo de cuidado e também uma internet boa para que você não fique naquela dificuldade para falar com as pessoas. Então, as 4 horas semanais de plantão e essas reuniões mensais. Agora, o CVV, ele não é só atendimento pelo 188, né? Nós também temos atendimento por e-mail, nós também temos o chat virtual, que a pessoa pode fazer a opção de trabalhar no virtual, mas tem que fazer o programa de seleção, né? E aí a gente precisa de outros de voluntários para fazer outras atividades que nós temos, que a gente quer implantar aqui em Bauru, que no momento a gente não tem, como, por exemplo, o GAS, que é Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que é onde a gente trata da pós-venção. Né? A gente vai conversar com a família daquele ente próximo que tirou a vida, ou até mesmo qualquer pessoa que tentou e está viva ainda. Né? Então, a gente precisa de gente para fazer isso. Hoje a gente já tem o CVV Comunidade, que é levar essa fala, levar informações até as escolas, as universidades, as igrejas, centro espírita, condomínios, sindicatos. Né? A gente já tem um trabalho
bem bacana que a gente faz com o sindicato dos bancários, né? Então, é o CVV Comunidade. Agora, para fazer tudo isso, precisa de gente, né? Gente que esteja disposta a fazer. Então, para isso que a gente promove os programas de seleção de voluntários, para que a gente possa explicar o trabalho do CVV, explicar a filosofia de trabalho, de vida do CVV, para que essa pessoa possa fazer parte desse time aí, tá? Tem um comentário aqui, não foi bem uma pergunta, mas eu acho que é importante a gente falar sobre. A Emily mandou aqui nos comentários. Uma vez precisei do CVV para desabafar, eu estava a ponto de tirar minha vida e não consegui falar com ninguém. O resto vocês já sabem o que aconteceu. Por vontade de Deus, eu não parti dessa para outra vida. Eu imagino que tenha uma fila de espera, talvez, né? No contato com o CVV. Clara, infelizmente essa fila existe. Ela, em determinados horários, ela é bem maior, por falta de voluntários. Né? A gente precisa de gente. Né? Eu entendo que quem esteja ligando, e muitas vezes quer uma conversa imediata com alguém, e é difícil pedir, às vezes, como é que é o nome dela? Emily. Emily. Viu, Emily? Eu quero falar diretamente para você. Eu sei que é difícil. Eu pedi para que tenha um pouco de paciência e espere um pouco. Né? Mas a gente está fazendo o melhor. A gente está fazendo o possível. Né? Até no Setembro Amarelo agora, até por conta dessa divulgação enorme que a gente tem feito, vocês imaginem que o número de pessoas procurando aumente, né? E às vezes o número de voluntários continua os mesmos. Os voluntários são pessoas que também têm seus problemas, né? Por conta da pandemia, muitos de nós teve que se afastar do trabalho, muitos estavam em grupo de risco que precisaram se afastar, né? Então, a gente, infelizmente, nós estamos aí com 4 mil voluntários para atender 210 milhões de pessoas. Né? Essa conta não fecha. Essa matemática não bate. Não tem como, infelizmente. Mas, para você que está ligando e está na fila, a gente vai ter só um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir atender vocês. Né? A gente está fazendo o melhor que a gente pode. Até a Fabiana comentou que ela não vê muita divulgação sobre o CVV, mas e é por isso também, né? Porque assim, o CVV ele não é do governo, né? Ele não tem um financiamento público e ele é voluntariado mesmo, né? Então são vocês que estão ali todo dia, vocês que fazem o trabalho, né? Então depende muito da quantidade, né, de voluntários. Precisa de mais gente, né? A gente brinca que o voluntário do CVV paga para trabalhar, né? Porque todas as contas do CVV, e isso em cada cidade, as contas são pagas pelos voluntários, né? Então a gente oferece um trabalho gratuito, 24 horas e nacional, mas é um trabalho pago, né? Esse número gratuito é pago. O CVV paga. Hoje a gente está num imóvel que é cedido por um empresário da cidade, mas a gente paga a conta de luz, telefone, as manutenções da casa, material do escritório. A gente tem um custo que é pago pelos voluntários. Nós somos declarados serviço de utilidade pública municipal, mas nós não temos dinheiro da prefeitura. E não é dessa prefeitura, é de qualquer prefeitura. Né? Então, não temos ajuda do município, nem do governo, nem do estadual, nem do federal. Então, se a gente vai fazer uma propaganda, se vai fazer uma divulgação, a gente tem que contar muito com a boa vontade de quem quer ajudar, das televisões, das rádios, da mídia impressa ou da mídia de internet. Sabe, a gente precisa que essas entidades abram espaço. Isso que você está fazendo a gente hoje é muito legal, mas nem todo mundo faz, né? Abrir esse espaço para um voluntário do CVV falar o que ele quiser, né? Às vezes você tem espaços muito curtinhos para dar o recado e em horários determinados, e às vezes a gente não consegue
atender. A gente queria ter muito dinheiro, comprar um minuto no horário nobre na televisão ou na primeira página do Google e tá lá. Né? Mas, infelizmente, isso custa dinheiro e, às vezes, muito dinheiro. É um dinheiro que a gente não tem. Né? Então, por isso que, às vezes, a divulgação ela é deficiente, vamos dizer assim. E eu acho que se cada um que estiver aqui vendo a live hoje comentar com alguém, né, falar sobre, olha, você sabia que existia para tais casos, em tais situações, e a gente também contribui para essa divulgação, né? Exatamente. Você não precisa ser um voluntário do CVV para fazer a divulgação, né? Todos nós podemos fazer isso. Então, quando você curtir a página do CVV Bauru no Facebook, ou seguir no Instagram, fazer compartilhamentos, como eu falei antes, tudo isso são formas de divulgação, né? É um trabalho de formiguinha aí que a gente pode atingir muita gente, porque a gente pode não estar precisando hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Ou então a gente pode estar ajudando alguém que está muito próximo e o CVV pode ser um caminho para essa pessoa receber essa ajuda, né? Tem algumas outras perguntas aqui, um pouco específicas sobre o voluntariado, mas falta, na verdade já deu, né, 1 hora já da nossa live. Aí eu queria pedir para essas pessoas talvez mandarem um e-mail, né, para o CVV ou entrar em contato pelas redes sociais para tirarem essas dúvidas também. Se você quiser falar mais alguma coisa final, assim, Luiz, para a gente encerrando. Eu queria agradecer, claro, agradecer a iniciativa, agradecer você, Anitaps, também, a gente poder estar divulgando, estar ajudando na melhoria da saúde mental das pessoas, ajudando na prevenção do suicídio, fazendo a divulgação do CVV. Todos nós podemos ajudar de alguma forma. Isso é muito importante a gente saber. Todos nós podemos. Não? Se a gente for ficar esperando só os profissionais, ou voluntários do CVV, ou outras ONGs que fazem esse trabalho, é muito pouca gente nesse universo que a gente tem da população brasileira. Então, fica aí mais um convite para que a gente se interesse mais pelo assunto, faça divulgação, ajude de alguma forma quem está próximo, né? E agradecer a vocês, muito obrigado. O CVV Bauru é muito grato sempre essas oportunidades de falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo trabalho incrível que vocês fazem. E obrigado por estar aqui hoje para compartilhar isso com a gente. E esperamos convidar vocês numa próxima também, não só em setembro, porque não só em setembro é necessário falar sobre prevenção do suicídio, né? E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até mais.